Vamos lá, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos conversar sobre a nossa revista. Essa revista dedica-se à reflexão acerca da importância do trabalho missionário. Seu título é Até os Confins da Terra. E na presente lição, o autor sugere a meditação a respeito do esforço missionário a partir da consideração de trechos do precioso Sermão da Montanha. Acredito que é a lição 6, é a 6, né? Lição 6. Eu quero convidá-los para a leitura do texto bíblico. Vamos lá para o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, 5º capítulo. Na lição 6, o autor propõe uma reflexão a respeito de todas as bem-aventuranças e conecta isso daí com os versos posteriores que afirmam que o povo do Senhor é sal e luz do mundo. Por uma questão de tempo, nós vamos considerar apenas a última das bem-aventuranças e aí considerar também os versos 13 a 16 que tratam sobre o fato de que nós, povo do Senhor, nós devemos ser sal e luz do mundo. Então, vamos ler Mateus 5º capítulo, a partir do verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gente, o texto que lemos é parte do conhecido Sermão da Montanha, que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Sermão da Montanha, o chamado Sermão do Monte, serve como uma espécie de compêndio, um resumo do ensinamento de Jesus e mostra como uma pessoa que está num relacionamento correto com o Senhor deve dirigir e conduzir a sua vida. O Sermão da Montanha é extremamente prático, tá? Então, nesse sermão, nessa coleção, nós encontramos aquilo que o Senhor Jesus espera para nós. O caráter dos crentes foi descrito nas bem-aventuranças, como bem afirmou Martin Lloyd Jones. As bem-aventuranças são uma espécie de retrato da vida cristã. Nas bem-aventuranças, nós encontramos esse retrato da vida cristã. Aprendemos no Sermão da Montanha que os crentes devem ser humildes de espírito. O crente não é arrogante, o crente não é um camarada cheio de jactância. Aliás, o orgulho, a soberba, essas coisas são incompatíveis com o procedimento de um crente. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Humildade para a Escritura é atividade debaixo da dependência de Deus. A humildade não tem conexão com classe social, com recurso financeiro. Tem muito pobre metido, não é verdade? E tem muito rico humilde. A humildade, biblicamente falando, é atividade debaixo da bênção, debaixo da dependência do Senhor.
o Senhor Jesus também afirmou que bem-aventurados, ou seja, muito felizes são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. O Senhor Jesus, conhecendo a natureza humana, sabe que quando a gente sente fome, quando a gente sente sede, é difícil da gente se concentrar em outra coisa, não é? Você está com muita fome, muita sede, é difícil esquecer daquilo. É uma coisa que está lá. A gente não consegue negar aquilo. Enfim, o Senhor Jesus falou, bem-aventurados aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça. Nós acompanhamos os noticiários e há tantas injustiças sendo realizadas, não é? É tanta injustiça. Nós ficamos indignados. Nós devemos ter fome e sede de justiça. Já a última bem-aventurança é curiosa, ela possui um caráter de transição, pois ela descreve a atitude do mundo em relação aos crentes. Deu para compreender? As primeiras bem-aventuranças descrevem o cristão, o que o cristão deve demonstrar em relação ao mundo. Já a última das bem-aventuranças possui esse caráter de transição, descrevendo qual é a atitude do mundo em relação aos crentes. O texto diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A última das bem-aventuranças afirma que feliz é o indivíduo que é perseguido por causa da justiça de Deus. Repare que o texto não chama de bem-aventurados os chatos, os inconvenientes, os importunos. Tem muito crente chato, que é um prego, ninguém suporta o cara. E aí ele fala, mas é que eu sou crente, sou perseguido por causa da justiça. Talvez não, meu irmão, talvez você seja perseguido porque você é chato. Desculpa. Tem crente que acha que está sendo perseguido por causa da justiça, enquanto está sendo perseguido por ser chato, apenas. Às vezes nem muito crente é. Condena tudo, tudo é errado, tudo é ruim, nada presta, antigamente era melhor, sabe esse discurso? Dá um tempinho. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Tá? De fato, o cristão vai sofrer. A Escritura afirma, os que querem viver piedosamente serão perseguidos, é o que lemos lá em 2 Timóteo 3, verso 12. A declaração de Jesus causou grande impacto em seus ouvintes e nas primeiras gerações de cristãos que ainda estavam processando e determinando os limites entre o judaísmo e o cristianismo. A ideia comum entre os judeus era a de que todo sofrimento, inclusive qualquer espécie ou manifestação de perseguição, todo sofrimento era expressão do desagrado de Deus. Essa era a compreensão dos judeus do século I. Eles compreendiam qualquer espécie de sofrimento como indicação do desagrado de Deus, ou seja, associavam, relacionavam sofrimento à punição. As pessoas, não poucas vezes, fazem essa associação frequentemente, associam dificuldades a pecados. Que o Senhor trata com rigor o nosso pecado? O Senhor trata com rigor o nosso pecado. Mas lembre-se sempre de que o seu Senhor é misericordioso, Ele é generoso, Ele é cheio de graça. Ele não nos trata consoante os nossos pecados, como lemos lá no Salmo de número 103. Cristo inverte esse ponto de vista em referência aos que suportam perseguição por causa da justiça.
Ser crente não é fácil. Manter-se crente não é fácil. O Senhor já nos advertiu a respeito disso. Os crentes são perseguidos por quê? Porque são diferentes. Jesus foi perseguido por quê? Porque era diferente. Os religiosos contemporâneos a Jesus sentiam que a retidão deles, em comparação com a de Cristo, era pequena, era mesquinha. A verdade é que a luz sempre desmascara as trevas, e é precisamente por esse motivo que as trevas haverão de odiar a luz. Aqueles que são perseguidos sofrem simplesmente por sustentarem os padrões divinos de verdade, justiça e pureza, recusando-se a ajustar-se ao paganismo e ao mundanismo. Quem não se conforma, quem não entra nessa forma, de acordo com Jesus Cristo, sofrerá. E, para Jesus, esse sofrimento é resultado da aprovação e não da desaprovação de Deus. Cristo está invertendo a lógica daquele período. Vocês são bem-aventurados quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. Insisto, o crente é bem-aventurado quando é perseguido por causa do Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Infelizmente, às vezes o descrente fala verdades a respeito do crente que, vou te falar, viu, constrange as pessoas. Jesus está falando, você é bem-aventurado quando os outros falarem mentiras a respeito de vós. Não é a proclamação da verdade. Porque o descrente não poucas vezes faz isso, ele quer mentir com o objetivo de tirar o crédito, de prejudicar a reputação. Ok? Esse tipo de expediente é comum, infelizmente, entre descrentes. O homem natural está morto espiritualmente, encontra-se num estado de inimizade contra Deus, e é por isso que o descrente persegue o crente, é por isso que o ímpio persegue o pio. Quando a fé dos crentes se desenvolve suficientemente e se manifesta exteriormente, há resistência por parte desse mundo que jaz no maligno. Então, o Senhor Jesus, nessa última bem-aventurança, está ensinando para a gente isso daí. O sofrimento nem sempre é a expressão da desaprovação de Deus. Quando sofremos por conta de perseguições decorrentes da nossa fé no Senhor, nisso daí podemos ver a aprovação de Deus. Bem-aventurados sois. Pastor, estão falando um monte de coisa de mim lá na empresa. Inventaram umas mentiras. O que você vai fazer? Louvado seja Deus. Não é? Você pode se defender? Claro, mas você não vai buscar se vingar, você não vai mentir a respeito do outro. A outro falou uma mentira sobre a minha pessoa, vou inventar outra pior sobre ele. Crente não faz isso não. Tá? Mantenha-se firme, mantenha-se fiel ao Senhor. E não se surpreenda com esse tipo de coisa, tá? Não se surpreenda com o fato de você ser crente, ter valores e eventualmente sofrer esse tipo de resistência. Não se surpreenda. Jesus afirmou que isso haveria de acontecer. O que mais? Jesus falou assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual deve ser a reação dos crentes à perseguição? Aqui nessa última bem-aventurança, a reação deve ser a de regozijo, a de exaltação. Os verbos foram empregados no imperativo, ou seja, trata-se de uma ordem de nosso Senhor. Jesus ensina que devemos sim nos alegrar com as perseguições, porque isso indica o caráter legítimo da nossa fé. A perseguição, algumas vezes, é direta.
em outros momentos, ela é indireta, ela ocorre sob a forma de gracejo, de piada. Alguém já tirou com a sua cara porque você é crente? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Por ser pastor, então, várias vezes. Várias vezes. Eu me recordo, há alguns anos atrás, fomos almoçar. Eu, o Daniel, o rapazinho que teve aqui 2 semanas atrás, que é o presidente da OAB de Jundiaí agora, da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais um outro amigo. E nessa época, esse amigo trabalhava no Bradesco, não trabalha mais lá. Aí estávamos lá conversando, fazia muito tempo que a gente não se via, e o Ivan... eu quase já falando o nome do cara aqui. E ele... gente, oi? Aí, valeu, Adolfo. Adolfo é meu parceiro, é meu amigo. E aí esse colega falou assim, isso aconteceu, mas eu continuo gostando dele, tá? Aí ele falou assim, esperto mesmo foi o Thales, que é pastor, sabe, querendo tirar com a minha cara. Aí eu falei assim, rapaz, você fica quieto, porque você só tem o trabalho que tem, porque o fundador do seu banco era presbiteriano, se você não sabe, viu? Vocês sabiam que o fundador do Bradesco era um presbiteriano convicto? É isso, né, Tiago? Qual que era o nome dele mesmo? Olha só que funcionário exemplar do Bradesco. Tiago prossegue lá no Bradesco, graças ao bom Deus. Tá? Então, é comum esse tipo de coisa, a gente querer ficar curtindo com a sua cara porque você é crente. Aí eu vou me vingar, eu vou xingar o cara, sair no braço, sair na mão, como nos tempos lá do ensino fundamental. Quer saber? Não, para com isso. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu gosto bastante da obra de um francês que veio trabalhar no Brasil. Seu nome era Émile Leonard. Émile Leonard era um huguenote. O que é um huguenote? Huguenote é uma palavra difícil de pronunciar. Talvez você já escutou. O huguenote é um protestante reformado francês. O nome dado aos protestantes reformados franceses é huguenote. Ok? Émile Leonard era um reformado francês, historiador, e ele veio compor o quadro dos docentes da atual FEFELESH, o Departamento de Humanas lá da USP. Então, o Leonard foi um dos primeiros professores da USP, da pós-graduação na área de humanas. E aí ele escreveu um livro chamado Protestantismo Brasileiro. E nesse livro ele conta uma história muito curiosa a respeito do reverendo José Manuel da Conceição. Para quem não sabe, José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Ele foi ordenado em 17 de dezembro de 1865. É por isso que no calendário presbiteriano comemora-se o dia do pastor no dia 17 de dezembro. Tá bom? Não é estratégia para o pastor ganhar presentes a mais na época do Natal, viu? Tem uma questão histórica. José Manuel da Conceição era sacerdote católico e, enquanto era sacerdote católico, tinha um apelido, e o apelido era padre protestante. Esse padre aí parece com protestante, porque ele estimulava o povo a ler a Bíblia, ele não cobrava para realizar alguns ritos. Naquela época, para o padre ir batizar alguém lá na fazenda, precisava pagar. Tinha até a lista. O Manuel da Conceição não fazia isso. O José Manuel da Conceição não fazia isso. Então, ele ganhou o apelido de padre protestante. E aí o Leonard comenta que, certa feita, o José Manuel da Conceição foi para a região ali a região de São José dos Campos, como é que chama? Vale do Paraíba. Ele foi para o Vale do Paraíba, mais especificamente em Pindamonhangaba. E aí, um cara lá já tinha planejado bater no José Manuel da Conceição depois do sermão. Esse era o plano dele. Ele não queria saber de protestantismo na região e ele elaborou o plano. Depois que ele falar o amém, eu vou lá e vou bater nele. Igual os meninos do ensino fundamental, né?
Estou brincando com vocês. E aí o reverendo José Manuel Conceição pregou sobre Lucas capítulo 15. Ele pregou um belíssimo sermão sobre a parábola do filho pródigo. E aquele homem já há muito tempo sofria por conta de um filho que lhe dava muito trabalho e que tinha caído no mundo. E a pregação da palavra levou aquele homem a render-se a Jesus Cristo. Ele que sofria tanto com o filho perdido, ele se identificou com aquela história, e aí aquele que queria bater, abençoou. Acabou o culto, ele foi lá conversar com José Manuel da Conceição e disse, olha, o meu plano originariamente... Existe a palavra, né? Originariamente. Simplificando, o meu plano original era bater em você depois do término do culto, mas eu quero agradecer. E toda vez que você passar aqui por Pindamonhangaba, venha na minha casa. Ele passou a patrocinar o ministério de José Manuel da Conceição. Incrível, né? Incrível essa história aí. Prosseguindo, gente, Jesus vai afirmar que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo depois dessa bem-aventurança aí, que trata sobre perseguição. Tá? Então, nós não somos sal da terra e luz do mundo quando tudo vai bem. A localização do texto, o arranjo do texto insinua que o crente prossegue sendo crente mesmo no meio das dificuldades. Eu tenho visto, assim, com uma certa tristeza, que algumas pessoas imaginam que as crises autorizam ou suspendem a fé e os bons procedimentos. Ah, pastor, gritei mesmo, bati mesmo, eu estava nervoso. A crise elimina, suspende, cancela a necessidade de ética, de bom procedimento? Ah, pastor, eu não contribuo porque estou passando por dificuldades. Naturalmente, a gente compreende algumas coisas. Entretanto, alguns querem justificar períodos difíceis, ou melhor, querem justificar más escolhas com essa afirmação, o tempo é difícil. O tempo sempre foi difícil. A crise não elimina a necessidade de obediência. É o que a gente aprende aqui. Jesus falou sobre o momento de dificuldade e imediatamente depois de afirmar que os crentes serão perseguidos, ele ensina, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Vocês não devem ser crentes apenas quando tudo vai bem. Vocês devem ser crentes verdadeiros, inclusive quando há perseguição contra vocês. Então a crise não suspende, não elimina a necessidade de obediência. Ok? Jesus Cristo afirmou, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Bem, o sal possui vários atributos, brancura, sabor, aroma, e tem uma outra propriedade que não é muito conhecida da gente, mas que era muito conhecida dos antigos, o poder de preservação. Então, o sal preserva a carne. Antigamente não havia refrigeração. As donas de casa não tinham geladeiras Brastemp. Que mais? Samsung. Qual? Electrolux. Olha só. E tem umas geladeiras tão chiques hoje, né, sofisticadas. Eu acho legal aquela que é invertido, freezer embaixo, é chiquérrimo. Tem umas que já solta gelo. Enfim, na antiguidade não havia geladeira, não tinha freezer. Como fazer para preservar a carne? Salgando. O sal impede, por um certo período, né, o processo de putrefação. Então é nesse sentido que Jesus Cristo afirmou que nós somos o sal da terra. No contato com o mundo, o mal é refreado por meio da presença da igreja. Não sei se você já teve essa experiência. Espero que sim. Espero que sim. Você chega numa rodinha e a turma está lá, a risadaiada está comendo.
né? A turma está falando um monte, falando mal do chefe, falando da menina lá do outro setor, tá aquele papo. E aí você se aproxima e lentamente o assunto vai mudando. Eu espero que isso já tenha acontecido com você. O que é isso daí? É você sendo sal da terra. É lógico que tem muitas outras implicações essa história aí de sermos sal da terra e luz do mundo, mas esse é um bom exemplo, ok? O sal, gente, age secretamente. Sabemos que ele combate a deteriorização, embora não possamos vê-lo realizar tal tarefa. Entretanto, a sua influência é muito real. Não dá para você não notar que tem sal ali. Eu gosto de comida com sal, eu gosto de comida bem temperadinha. Às vezes a Raquel fala, eu exagerei no sal. Para mim tá bom. Igual carne de churrasco. Tá muito sal. Eu curto. Aquele sal grosso assim, André. Delícia, hein? É a gordurinha da picanha, do contra. É bom demais. Faz até assim, né? Igual o cara lá do Catar. Vocês viram? Para jogar o sal. Não dá para você não notar a presença do sal. A ideia de Jesus Cristo no Sermão da Montanha é essa. Você precisa ser notado como crente, através da sua postura, através do seu procedimento, através das suas palavras. Vós sois o sal da terra. Mas aí Jesus fala sobre um perigo. Qual é o perigo? O perigo é do sal tornar-se... Qual que é a palavrinha aí? O que é isso daí? É um sal que É um sal que perdeu as suas propriedades. Vamos lá. Os antigos judeus, os antigos israelitas, obtinham sal de forma diferente da gente. Tá? Como é que os antigos hebreus obtinham o sal? Tem lá o Mar Morto, que é muito salgado. Muito salgado. E aí, tem tronco, tem pedra perto, e o sal vai grudando ali. Tá? Então, os antigos hebreus obtinham o sal dessa forma. Eles pegavam esse sal que se apegava aos troncos e às pedras. Tá? O processo de obtenção do sal era diferente. Só que nisso havia-se o risco desse sal apegado a um tronco, por exemplo, adquirir o gosto da madeira. E aí esse sal já não era assim tão bom, ele não era útil. É por isso que Jesus fala, esse sal não serve para nada, a não ser para jogar fora. A gente não entende muito bem isso, porque o sal é uma das poucas coisas que não estragam lá em casa, não é? Raramente você joga sal fora. Você joga fora aquele presunto que não consumiu no prazo, a mortadela, fruta, você comprou para as crianças lá e comeram passatempo. Enfim, a gente joga fora outras coisas, não sal. Os antigos hebreus jogavam sal fora quando ele perdia sua propriedade por conta do contato com esse objeto. Então Jesus está falando o seguinte, um sal que não exerce a sua função, não tem serventia, ele não tem relevância. Jesus está falando o seguinte para a gente, um crente que não parece crente, não vale nada, não vale muita coisa. Deus nos livre de sermos esse sal que pode ser desprezado. Alguma questão até aqui, gente? Eu estou falando demais e estou falando umas bobeiras aí, fazendo umas brincadeiras sem graça, né? Vocês fiquem à vontade. Alguma observação, algum comentário? Fala, Zé. Espera só um pouquinho. Fala aqui. É interessante observarmos também que o sal, ele não tem prazo de validade, como foi dito, né? Então, ele é sal hoje, amanhã, depois, né? E as suas características, elas permanecem a mesma, mesmo com o passar do tempo, né? Assim como o mel também, o mel verdadeiro também
não estraga. Então, acho que também é uma reflexão a nós, se somos o sal da terra, não podemos ser sal apenas em determinados locais, horas ou períodos, né? Então, que devemos manter essa qualidade, essa pureza em todos os momentos, né? Em todos os episódios da vida. É isso aí, Zé. Excelente contribuição, agradeço. O sal é sal em todo o tempo. E aí eu fiquei pensando, é o que acontece com o crente, de verdade, né? O crente que foi alcançado por Jesus na adolescência, ele mantém seu bom testemunho na fase adulta, quando mais velho, quando recebe uma má notícia. E hoje eu não estou conseguindo pensar em muitas outras coisas. O exemplo que me vem é o da dona Marlene. Ela deu bom testemunho nos seus últimos dias. Eu a visitei semana passada. E o testemunho dela, Deus é bom em todo o tempo, pastor. Deus é bom, eu sei que minha vida está nas mãos do Senhor. A nossa irmã Ivete falou isso para mim também, 2 dias antes de morrer. Eu estou cansando de ir lá no cemitério. Deus está recolhendo muita gente querida nesses últimos dias. Exato. A Ney, no comecinho do ano. Vamos lá, avançando. O que mais que o Senhor Jesus afirmou? Vós sois a luz do mundo. Então a igreja deve ser luz no meio das trevas. Eu acho interessante, às vezes à noite, você olha para um prédio gigantesco, mas dá para ver se alguém está lá no banheiro. Tá vendo? Um prédio gigante, tudo apagado, mas às vezes você vê uma luzinha aberta, você sabe, tem alguém no banheiro, ou alguém deixou a luz acesa por causa das crianças. Lá em casa, as crianças não gostam muito do escuro. Eu detesto luz acesa para dormir, mas por causa delas precisa de uma luzinha no corredor. E você consegue ver essa luzinha de longe. De longe a luz brilha. E aí o Senhor Jesus disse, ninguém acende uma vela para escondê-la. Pelo contrário, é para que a luz seja vista pelas pessoas. Tá? Então, quando o Senhor te chamou para a salvação, o desejo dele é de que você brilhe. Brilhando, brilhando. Quem se lembra? Brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Esse era o hino preferido do meu avô paterno. Sabia disso, tia Né? Sabia disso, mãe? Esse era o hino preferido do meu avô. É isso aí. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo. Devemos refletir a luz daquele que afirmou a respeito de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8. Nossa missão é de darmos testemunho do Senhor Jesus em todo o tempo. Tá? Em todo o tempo a igreja deve ser missionária, em todo o tempo a igreja deve proclamar, em todo o tempo devemos pregar, anunciar a boa nova de que Jesus Cristo viveu e morreu por nós para a nossa salvação e reconciliação com Deus eterno. Pregue para todo mundo. Invista naquilo que tem consequência eterna. A pregação é o que nos acompanhará, são as obras que nos acompanharão. Fala, Marco. Você está falante hoje, hein? Vai lá.
Excelente comentário, Marco, excelente comentário. Obrigado, é isso daí. O Marco nos lembrou de faróis que são colocados ali nas costas a fim de orientar navios e tudo mais. Coisa boa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que bom Deus abençoe você, sustente você, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças por esse dia, rendemos-te graças pela lição que recebemos e rogamos, ó Pai bendito, que sejamos abençoados, sustentados, fortalecidos pelo Senhor. Sustente os crentes, sustente aqueles que sofrem e que o Senhor receba sempre nosso louvor e adoração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, viu? O Senhor te abençoe e te guarde.